que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Na última aula desta semana sobre conselhos tutelares, a pedagoga Silvia Seixas fala sobre conselhos tutelares e o combate ao racismo. Olá, está tudo bem aí com vocês? Eu sou Silvia, eu falo aqui de Ribeirão Preto, São Paulo. Eu sou pedagoga de graduação e a gente vai falar um pouquinho sobre Estatuto da Criança e do Adolescente e, em especial, o órgão mais importante no sistema de garantia de direitos, que é o Conselho Tutelar. Eu tenho uma experiência, eu fui conselheira tutelar, fui presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui da minha cidade e fui membro do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente aqui do meu estado. E, na realidade, primeiro a gente entender, né, o que é esse sistema de garantia de direitos. Na realidade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que ele é uma lei que regulamenta 2 artigos da nossa Constituição. É uma lei que a gente pode chamar de redonda. Então, primeiro, ela diz quais são os direitos da criança e do adolescente. Então, a criança tem direito à educação de qualidade, por exemplo. E quando eu falo educação, o fato da criança ter a garantia da matrícula não significa que há um cumprimento do direito. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que há violação quando a gente não oferece, ou seja, eu não garanto a vaga, o acesso a essa criança, mas também quando eu ofereço de maneira irregular. O que é de maneira irregular? Vamos dar um exemplo. Não é possível que a criança entre com 6 anos no ensino fundamental de 9 anos e saia já adolescente com 14, 15 anos, sem nenhum problema cognitivo e não consiga produzir um texto. Então, esse direito da educação, esse direito básico dessa criança e do adolescente, ele não está sendo cumprido, porque mesmo que há oferta, essa oferta acontece de maneira irregular. Então, como a gente tinha dito antes, o Estatuto é uma lei redonda. Ele fala qual é o direito, todos os direitos, ele fala qual é o caminho para se garantir, mas ele também diz se esse direito não for garantido, quem é esse órgão que estabelece essa garantia. Então, usando esse exemplo, né? O Conselho Tutelar é o órgão que vai garantir o direito. E a gente tem que entender, né, quando eu falo tutelar, esse órgão, ele não é a tutela da criança, né? O Conselho Tutelar, ele tutela os direitos da criança e do adolescente. Então, ele não é acompanhante de luxo no atendimento a essa criança, ele tem que garantir a execução dos direitos. E o artigo 98 do Conselho, ele diz assim, quando é que tem a ação do Conselho Tutelar? Quando há violação de direitos. Então,
O Conselho Tutelar age quando qualquer um desses direitos anteriores que estão previstos no Estatuto ou em qualquer outra legislação, porque a gente tem que lembrar que o Estatuto ele tem que dialogar com a Lei da Diretrizes e Bases, ele tem que dialogar com o Estatuto da Juventude, porque tem uma faixa etária que dialoga com as duas legislações, ele tem que dialogar com a LOAS, ele tem que dialogar com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e todo e a tutela desses direitos tem que ser garantidos pelo Conselho Tutelar, né? Eu vi que tem outras pessoas que falarão aí do Conselho Tutelar, mas a base é: Conselho Tutelar atua especialmente na violação de direitos. Quando eu falo de violação de direitos, eu tenho que lembrar inicialmente das políticas públicas. Então, a gente tem política pública, as setoriais, que são educação, saúde, transporte, né, que a gente chama de setoriais, e tem as políticas públicas transversais, que são as políticas para dialogar com gênero, criança e adolescente, pessoa com deficiência e relações étnico-raciais e combate ao racismo. Se a gente pegar os dados de todos os casos do fracasso escolar, incluindo, inclusive, a evasão, a gente vai perceber que há um recorte em quem é essa criança que não consegue aprender, que não consegue terminar esse processo de ensino, saindo lá na ponta, conseguindo escrever, conseguindo interpretar, conseguindo ler, a gente vai ver que há um recorte de raça e cor. E há esse recorte de raça e cor, por quê? Porque as escolas, né, o sistema educacional, ele ainda não está preparado para trabalhar com a diferença, qualquer que seja ela. A gente tem uma autora que eu gosto muito, que discute a questão da educação para a democracia, que quando vocês tiverem um tempinho, vocês podem ler, que chama Maria Vitória Benevides. E ela traz o que a gente vai chamar nessa nossa aula de educação para a democracia, que é: eu preciso preparar esse menino para entender e respeitar as diferenças dele, entender e respeitar as diferenças do outro. Quando a gente diz que combate ao racismo é e deve ser transversal no processo, o que eu tenho que trazer? Eu tenho que trazer que qualquer disciplina que eu vou discutir com essa criança, qualquer área que eu vou discutir com essa criança, disciplina, se eu estiver na escola, eu preciso que a questão do combate ao racismo esteja de forma transversal. Então, um exemplo assim para a gente conseguir entender. Eu vou discutir matemática, porcentagem, por exemplo, eu vou trazer a questão da transversalidade das relações étnico-raciais e combate ao racismo, de que forma? Então, ao invés de eu dizer, olha, o seu Joaquim comprou 100 laranjas e dessas laranjas, tantas estavam doces, qual a porcentagem? Eu trago para produzir a diferença e ter condições de discutir as diferenças, eu trago que na sala X de uma escola particular tem 40 crianças e 2 negras. Na sala Y de uma escola pública de periferia, tem 40 crianças, sendo 35 negras. E qual a porcentagem? Eu vou ensinar a porcentagem e vou discutir a situação do negro com a criança numa linguagem que ela entenda. Como que isso se dá na proposição do Conselho Tutelar? Uma das funções do Conselho Tutelar é auxiliar, das funções do Conselho Tutelar é auxiliar na
escrita, né, na apresentação do orçamento municipal. Lembrando que o Conselho Tutelar são órgãos que têm que agir em nível municipal. O atendimento da criança e do adolescente, a partir da Constituição, ele é municipalizado. E o que é preciso observar? É preciso observar se aquela política pública, se aquele programa, se aquela ação, ela está levando em consideração a diversidade, a origem dessas crianças, e se não tiver, qual o nível de prejuízo direto que essa criança tá sofrendo. Eu vou dar um exemplo que é talvez uma das ações mais corriqueiras do Conselho Tutelar: evasão escolar. As escolas comunicam ao Conselho Tutelar que o menino, que determinado menino, menina, não está frequentando a aula. Então, eu vou lá na LDB, porque lembra que eu disse que o Estatuto da Criança dialoga com toda a outra legislação. E eu vi que lá na LDB, quando a metade do número de faltas possíveis para não haver a retenção por falta atingiu, a escola tem que comunicar ao Conselho Tutelar desde que ela tenha feito todas as ações que ela precisa fazer. Quando eu digo em todas as ações e essa notificação chega ao Conselho Tutelar, antes de chamar a família, porque nem sempre a família é violadora, e a família é o órgão, é a instituição mais vulnerável. Mas eu preciso, enquanto Conselho Tutelar, requisitar da escola, olha, qual o nível de aprendizagem que esse menino está? Está sendo oferecido material necessário e metodologia necessária para que esse menino consiga se apropriar, consiga ter prazer de ir nessa escola, né? Assim, a gente tem, além da LDB, o Plano Nacional de Educação, tudo que o Conselho Tutelar precisa se apropriar. Senão, eu posso ser, e nós aqui que somos do campo progressista, não podemos ser um conselho tutelar medíocre, né? E não podemos ser até porque, nesse momento, a gente tem quase que mais da metade de conselheiros tutelar oriundos das religiões pentecostais, né? E onde a gente precisa ser diferente? Exatamente em como atender essa família. Então, antes de dar advertência, uma das funções do conselho tutelar, eu preciso saber se esse respeito às diferenças, se esse respeito a essa criança, que é a criança que é a vítima maior, né, do fracasso escolar, o que essa escola está oferecendo de diferente, se ela está cumprindo a legislação, para que esse menino tenha prazer e goste da escola. E durante a execução da minha função, eu preciso perceber se o violador não é o Estado enquanto uma escola, que não cumpre a Lei 10.639, que obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Então, se eu preciso que, enquanto conselheiro tutelar, que é o órgão encarregado de cumprir de garantir os direitos da criança e do adolescente, um órgão que tenha o conhecimento de toda a legislação que envolve criança e adolescente e que não é somente o Estatuto da Criança e do Adolescente, na realidade, eu costumo dizer que o Estatuto é a linha mestra, mas que a gente precisa dialogar com essa legislação. O cumprimento da Lei 10.639 é direito da criança e do adolescente. Ele está sendo violado, artigo lá 98 do Estatuto, é função do Conselho Tutelar. E como que é exercida essa função? Representando o órgão, Secretaria da Educação, Prefeitura, o Estado, enquanto
obrigatória essa educação, do não cumprimento da legislação ou do cumprimento dessa legislação irregular, de forma irregular, né? Esse direito está sendo oferecido de forma irregular, porque se eu não tenho uma política de manter essas crianças e adolescentes com qualidade na escola, o fato da vaga ter garantida, não estar garantida, não significa que o direito está sendo garantido, né? O direito não se limita à vaga, o direito ele é todo esse processo para garantir aprendizagem. A outra questão que eu acho importante dizer é a questão que envolve o acolhimento institucional. O acolhimento institucional é uma das medidas de proteção também prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que é o acolhimento institucional? É o antigo abrigo, né, que hoje tem o nome de acolhimento institucional e que tem o acolhimento familiar, mas nós vamos falar aqui desse acolhimento institucional, que é o antigo abrigo em instituição. O que a legislação fala? E essa função do Conselho Tutelar? Que as ações, as medidas previstas no Estatuto, elas têm uma ordem que ela precisa ser seguida. E aí a gente pensa assim, para não vitimizar e não vulnerabilizar mais ainda as nossas famílias, a gente tem que pensar: quem são as crianças hoje que vão para acolhimento institucional? A gente vê frequentemente crianças e adolescentes hoje com a possibilidade da adoção nacional. Se a gente vê quem são as crianças que não são adotadas, quem são as crianças que ficam anos no acolhimento institucional, são as crianças negras. E aí, a ação do Conselho Tutelar, ela precisa ser uma ação de combate ao racismo, tá? Como é que é esse processo de acolhimento da instituição? Então, se a gente na instituição, se a gente observar as medidas de proteção, a gente vai ver que uma das medidas o acolhimento é a sétima medida, está lá embaixo. Então, a gente precisa garantir que as medidas anteriores elas sejam cumpridas com qualidade. Então, quando eu encaminho a família para um atendimento de drogadição, uso de qualquer substância psicoativa, eu preciso ter a garantia que esse atendimento tem qualidade, que está sendo garantido a frequência, porque a gente percebe em algumas cidades, então, que o atendimento ele não é centralizado naquele território, né? A família, para levar uma criança ou para os responsáveis, ele está lá do outro lado da cidade, né? Tudo isso é função do Conselho Tutelar e tem relação com o combate ao racismo. Então, no espaço de acolhimento, em que a maioria das crianças são crianças negras, né? Esse atendimento precisa levar em conta a questão das relações étnico-raciais. Se não houver condição dessa criança voltar para a família e ela precisar ser colocada em família substituta, ou que essa criança ela não vai ter nem condição de ser colocada em família substituta e que ela vai ter que aprender a cuidar, a se cuidar quando ela sair desse espaço de acolhimento, que o acolhimento, né, a execução dessa medida de proteção, ela seja com recorte étnico-racial, essas crianças, para que esses futuros jovens possam entender quem são eles, e entendendo quem eu sou, de onde vim, eu posso estar mais fortalecida.
E a outra questão, que envolve conselho tutelar e a questão de combate ao racismo, eu chamo a atenção para as medidas socioeducativas. Primeiro, o que são medidas socioeducativas? São medidas que são aplicadas a adolescentes que cometeram um ato infracional. O que é um ato infracional? Um ato infracional é tudo que é tipificado como crime ou contravenção no Código Penal, quando ele é praticado por pessoa menor de 18 anos, né, por adolescentes, ele se chama medida socioeducativa. O que entendeu o legislador e nós, do campo progressista, temos que entender assim, que essa pessoa está em desenvolvimento. Então, essa medida socioeducativa precisa levar em conta essa condição peculiar de desenvolvimento, mas, para além disso, levar em conta a individualização de cada um desses meninos que estejam cumprindo a medida. Então, não é possível que os espaços estaduais de execução de medida de internação, que priva a liberdade de alguém de 12 anos, de 13 anos, de até 18 anos, que não leve em consideração que cor são esses meninos que estão nas nossas instituições de internação com base nas medidas socioeducativas. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o Conselho Tutelar, enquanto órgão, eu disse, talvez o mais importante do sistema de direito, ele precisa entender que em todas as fases desse programa de atendimento é possível que a gente leve, é preciso que a gente leve em consideração a questão das relações étnico-raciais. Então, eu entender que quando eu estou atendendo uma família, quando eu estou atendendo um menino, ou quando eu estou fazendo uma requisição de serviços para essa família ou esse menino, que quem é essa família? É uma família negra? Qual o território dessa família? Aquele serviço lá de fortalecimento de vínculo, tipificado lá na assistência social, ele está cumprindo a função de fortalecer a identidade de meninos negros? E aí não é a Silvia que está dizendo. Lá na Lei Orgânica da Assistência Social, lá na tipificação, tem a obrigatoriedade de levar em consideração cor e raça e origem regional nas atividades programadas, né? A gente precisa, enquanto órgão, que é um órgão que garante, de garantia de direitos, que fiscaliza a entidade. Então, a função do Conselho Tutelar, ela precisa ter um link com a qualidade dos serviços e com a garantia da individualidade dessas crianças e adolescentes. Uma das coisas que eu acho que é bom a gente frisar nessa questão do Conselho Tutelar a gente tem visto em todo o país conselheiros tutelares realizando atividades que não são da função do Conselho Tutelar, porque não tem a informação e o saber de que a questão ao contrário, não é a Secretaria da Assistência ou a Secretaria da Educação que determina o que o Conselho Tutelar tem que fazer, né? É o contrário. O Conselho Tutelar precisa ter o conhecimento da legislação do território para que ele possa, discutindo com o colegiado, então não há decisão individual de conselheiro, né? A figura de conselheiro tutelar, ela não existe na decisão, né? A legislação diz, Conselho Tutelar é um órgão, então a decisão é do órgão. Como que é a decisão do órgão? É a decisão de qual o melhor encaminhamento para aquele caso individual,
decidida após reunião do colegiado, e é o colegiado que decide se vai requisitar serviços, se vai requisitar informações. Eu acho que a base para a gente transformar esse sistema de garantia de direitos num sistema que respeite a individualidade é que a gente possa dialogar sobre o que precisa ser diferente, né? E eu acho que a gente pode, inclusive, conquistar novamente a população que possa entender o que é efetivamente o conselho tutelar. Então, o conselho tutelar não faz atendimento desse menino, né? Ô menina, eu queria dizer uma questão que a gente também tem visto, e eu acho que o conselho tutelar do campo progressista pode contribuir com isso, que é a revitimização de crianças que sofreram abusos, né? Para que a gente, olha, chegou a notícia na escola, no serviço de fortalecimento de vínculo, para a gente não fazer essa criança ficar repetindo essa história, né? Que a gente precisa de mão de obra qualificada para fazer esse atendimento. E o conselho tutelar, ele precisa ter a informação de o que naquela prefeitura, especialmente, precisa para garantir direitos de criança e adolescente. E eu vou, talvez, me fazer um pouco repetitiva, que uma das funções é contribuir com a elaboração do orçamento. E a gente não vê isso, porque o conselho tutelar é onde chega a violação de direitos e onde a gente pode saber o que está faltando de política pública para criança e adolescente nesse território, né? E a contribuição com a elaboração desse orçamento municipal pode fazer com que a gente garanta que essa lacuna do Conselho do atendimento da política pública da criança e do adolescente possa ser superada. Como eu estou entendendo que a gente está aqui numa conversa e que a gente vai ficar por aqui, né? Eu queria encerrar dizendo uma questão. Você aí, em qualquer lugar do país, que é candidato ao Conselho Tutelar, que colocou o seu nome à disposição da garantia de direitos da criança e do adolescente, que você possa, em todas as ações, estabelecer esse recorte de raça e gênero, que a gente está falando aqui só de raça, mas eu acho importante a gente lembrar que os meninos e meninas com orientação sexual diferente do senso comum também têm sofrido nos espaços de atendimento à criança e adolescente, incluindo escola, incluindo serviços da assistência social. Então, é importante que a proposta de uma educação para a democracia, de órgãos que respeitem a individualidade dessas crianças, possam ser ocupados por pessoas como você, que está colocando seu nome à disposição, mas que vai prometer que vai estudar, que vai tirar as dúvidas, né? Conselho tutelar não pode ser amiguinho do prefeito, né? Ou da prefeita. Conselho tutelar tem que ser responsável pela defesa dos direitos da criança e do adolescente, doa a quem doer. Aí eu queria terminar com uma poesia. Vou pedir licença para os capoeiristas, mas eu preciso terminar com uma poesia para a gente entender que esse é um processo que pode fazer com que a gente resgate a identidade das crianças negras, que as crianças negras possam se fazer pertencentes para que elas possam adquirir o pertencer a essa sociedade que é cruel, mas que também a gente possa fazer com que crianças brancas e negras
possam cada uma aprender sobre as diferenças. Peço licença para os capoeiristas, que prefiro terminar com uma poesia. Eu acredito que a educação sozinha não dá mais conta desse processo de transformação e que a gente precisa dialogar, fazer com que dialogue as políticas públicas de educação e cultura para que esse espaço de atendimento fique um espaço mais transformador. Então, licença aos capoeiristas, às vezes me chamam de negro, pensando que vão me humilhar, mas o que eles não sabem é que isso me faz lembrar que eu venho daquela raça que lutou para se libertar, que criou o maculelê, que acredita no candomblé, que tem um sorriso no rosto, a ginga no corpo e o samba no pé, que faz dela uma luta que pode matar. Capoeira é poderosa, é dança da libertação, e o negro dá um aú em busca da salvação. Capoeira é boa, isso eu não sei dizer. Eu só sei dizer que foi uma delícia participar do Elas por Elas e eu agradeço a você. Conselhos tutelares e o combate ao racismo foi o tema da última aula desta semana no TV Elas por Elas Formação com a pedagoga Silvia Seixas. Anote na sua agenda e compartilhe com as companheiras. É de segunda a sexta-feira, sempre às 16h, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.